Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa. para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa Y ver nuestro tema para esta noche, e ver o nosso tema para esta noite, el séptimo sello o sétimo selo y el tiempo de misericordia y juicio. e o tempo de misericórdia e juízo. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, Para o qual quero ler em São Mateus capítulo 24, comenzando en el verso 34, começando no versículo 34, donde nos dice: onde nos diz: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, hasta el día en que Noé entró en el arca, até o dia em que Noé entrou na arca, y no entendieron, e não perceberam, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. até que veio o dilúvio e os levou a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Assim será também a vinda do Filho do Homem. En este pasaje Nesta passagem, tenemos nuestro tema condensado. temos o nosso tema condensado. Aquí está en miniatura Aqui está em miniatura el contenido de nuestro tema de esta noche, o conteúdo de nosso tema desta noite, el séptimo sello o sétimo selo y el tiempo de misericordia y juicio. e o tempo de misericórdia e juízo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos dice Nos diz, este pasaje que leímos, nesta passagem que lemos, que como fue en los días de Noé, que como foi nos dias de Noé, así será assim será, el día de la venida del Hijo del Hombre. assim será também a vinda, o dia da Así vinda do será Filho do también Homem. la venida del Hijo del Hombre. Assim será também a vinda do Filho do Homem. El tiempo de la venida del Hijo del Hombre O tempo da vinda do Filho do Homem será como el tiempo de Noé. como o tempo de Noé. Y la misericordia E a misericórdia estuvo manifestada ya. esteve manifestada lá. Dios la manifestó Deus a en manifestou medio de Noé. por meio de Noé. Por 120 años, Por 120 anos, predicándole al pueblo pregando ao povo las cosas que iban a suceder en as aquel coisas que iriam acontecer naquele tempo. tiempo. El juicio divino O juízo que divino vendría sobre la tierra que viria sobre a terra destruiría la e raza humana. destruiria a raça humana. Vean ustedes, Vejam vocês, en aquel tiempo, naquele la tempo, misericordia de Dios. a misericórdia de Deus, 120 años, por 120 bajo anos, el ministerio sob o ministério profeta Moisés, do profeta Moisés, del ou, profeta Noé, corrijo, do profeta Noé, manifestada. manifestado Fue foi la paciencia de Dios, a paciência de Deus, esperando esperando hasta que Noé até que Noé completara la construcción del arca completasse a construção da arca para entrar al para arca entrar na arca
él, Ele, él y su familia, ele e sua família, y los animales e os animais, y aves e aves e répteis que iban a salvarse en aquel que tiempo. iriam se salvar naquele tempo. Y el juicio divino E o juízo divino también lo tenemos allá representado. também o temos lá representado. El juicio divino O juízo divino do dilúvio que caiu sobre a terra. y también tenemos representada allí E também temos ali la representada venida del Hijo a del Hombre. vinda do Filho do Homem. ¿Cómo podemos tener allí representada la venida del Hijo del Hombre? Como podemos ter ali representada a vinda do Filho do Homem? Cuando se habla de Hijo del Hombre, Quando se fala de Filho do Homem, cuando se habla de Hijo del Hombre, quando se fala de Filho do se Homem, está hablando está se falando de um profeta. y cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, E quando se fala da vinda do Filho do Homem, para 2000 años atrás, para 2000 anos atrás, fue la venida foi a del vinda ángel del pacto do anjo do de pacto Dios manifestado de Deus manifestado em um homem llamado Jesús, chamado Jesus, en un profeta. em um profeta. Eso fue Isso la foi venida del Hijo a del Hombre vinda do Filho do Homem 2000 años atrás. 2000 anos Por atrás. eso es que Dios llama a sus profetas. Por isso é que Deus chama os seus profetas Filho do Homem, porque esse é um título de profeta. Cuando Dios colocó al ser humano en la tierra, Quando Deus colocou o ser humano na terra, a Adán, a Adão, encontramos encontramos que él era un profeta que ele era um profeta y todo el gobierno de la tierra e todo o governo da terra, com tudo que tinha, fue colocado en las foi manos de colocado nas mãos de Adão. Adán. Era Era el Hijo del Hombre o Filho do de Homem ese tiempo, desse tempo, en el cual no qual estaba Dios estava manifestado, Deus manifestado, el cual tenía un espíritu tefánico de la sexta o dimensión qual tinha um espírito teofânico da sexta dimensão y por consiguiente e, consequentemente, tenía las dos conciencias juntas tinha as duas consciências juntas y era un profeta. e era um profeta. Por eso Dios hablaba con él Por isso Deus falava com y él ele hablaba con Dios. e ele falava com Deus. Dios estaba en su cuerpo Deus tefánico estava em seu corpo teofânico de la sexta dimensión da sexta dimensão, llamado el verbo, chamado o Verbo, la palabra, o Verbo, a palavra, un cuerpo um corpo parecido al nuestro. parecido ao nosso, mas da sexta dimensão. En ese cuerpo Nesse corpo, le apareció también a diferentes profetas apareceu também a diferentes profetas, como Moisés, como a Moisés, a Josué, también le apareció a Manoa também apareceu a Manoa e sua esposa, para darle la noticia para dar a notícia de que teria um filho y le pondrían por y nombre Sansón. colocariam por nome Sansão. Manoa Manoa no sabía con quién estaba hablando. não sabia com quem estava falando, sabia que era um varão de Deus, um anjo de Deus, mas não sabia quem era esse anjo. Pero luego, Mas, em seguida, cuando subió quando subiu por la llama de fuego pela chama de fogo del sacrificio do sacrifício que estaba siendo consumido o consumado, que estava sendo consumido ou consumado pelo fogo, cuando subió por esa llama de fuego ese ángel, quando subiu por essa chama de fogo esse anjo, Manoa dijo, Manoa disse: hemos de morir, morreremos, porque hemos visto a Dios cara a cara. porque vimos Deus cara a cara. Era Dios Era Deus en su cuerpo tefánico em seu corpo de la teofânico sexta dimensión, da sexta dimensão, llamado el ángel de chamado Jehová. o anjo do Senhor. Por eso cuando le apareció a Moisés, Por isso, quando apareceu a Moisés naquela chama de fogo, le dijo, disse: yo soy el Dios de eu Abraham, sou o Deus de Abraão, el Dios de o Isaac, Deus de Isaac y el Dios e de o Jacob. Deus de Jacó. Y era el Dios también Era o Deus também del padre de Moisés, do pai de Moisés, Anrão, y también era el Dios de Moisés, e também era o Deus de el Moisés, cual había prometido a o Abraham qual havia prometido a Abraão que libertaría al pueblo hebreo que libertaria o povo hebreu luego de los 400 depois años de dos esclavitud. 400 anos de escravidão. Y cuando le aparece Moisés, E quando aparece a Moisés, estaban cumplidos já estavam cumpridos os 400 anos. encontramos Encontramos que Él es el Dios de Abraham, que de Isaac y ele de é o Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Él es el creador de los cielos Ele y é o de la Criador tierra. dos céus e da terra.
o qual aparece en el Génesis, aparece em llevando a cabo Gênesis, la creación. realizando a criação. Pois En diz, el principio creó Dios los cielos y la tierra. no princípio criou Deus os céus e a terra. Génesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 1. versículo 1. Y en San Juan, E em São João, capítulo 1, verso 1 en adelante, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos dice así: nos diz assim: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este era el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por meio y dele, sin él nada de lo que ha sido hecho fue e hecho. sem ele nada do que foi feito se fez. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, en el Génesis dice, em Gênesis, diz no capítulo 1, en el versículo 1, principio creó Dios los cielos y la tierra. no princípio criou Deus os céus e a terra. Y aquí en San Juan E aqui em São João, nos dice nos diz que el verbo, que o Verbo, que era en el principio que estava no princípio y que era Dios, e que era Deus, ese verbo esse Verbo creó todas las cosas. criou todas as coisas. Por ele foram feitas todas as coisas. Y sin él, E sem ele, nada de lo que ha sido nada hecho do fue que hecho. foi feito se fez. El verbo, O que era Verbo con Dios, que estava com Deus e era Deus, es el mismo Dios é creador del o Génesis mesmo capítulo Deus verso 1. criador de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Y ese verbo, E esse Verbo, en San Juan capítulo 1, verso 14, em São João capítulo 1, versículo 14, miren lo que hizo. olhem o que ele fez. Y aquel verbo fue hecho carne E o Verbo se fez carne y habitó entre nosotros. e habitou entre nós. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, lleno de gracia y de cheio de virtud. graça e de verdade. Y cuando se hizo carne el verbo, E quando o Verbo se fez carne, fue conocido por el nombre de Jesús. foi conhecido pelo nome de Jesus. Jesús es el verbo hecho carne. Jesus é o Verbo Por eso encarnado. en el Antiguo Testamento, Por isso, no Antigo Dios Testamento, prometió la venida del Mesías quando Deus prometeu a vinda do Messias, por medio del profeta Malaquías, por meio do profeta Malaquias, nos dice nos diz que sería el Señor, que seria o Senhor, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el que vendría. quem viria. Pero antes de él, Mas antes dele, vendría viria un mensajero, um mensageiro preparando o caminho, el cual fue Juan o el qual Bautista. foi João Batista. Capítulo 13, verso 1 en adelante dice, Capítulo 3, versículo 1 em diante diz, Malaquías, de Malaquias: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ese fue Juan el Bautista. Esse foi João Batista. En Isaías capítulo 40, verso 13 en adelante, Em Isaías, capítulo 40, versículo 3 em diante, cuando el profeta Isaías profetizó acerca de ese mensajero, quando o profeta Isaías profetizou sobre esse mensageiro, dijo que sería la voz de uno clamando en el desierto. disse que seria a voz de um clamando no deserto. Juan el Bautista, E João Batista, cuando fue interrogado de quién él era, quando foi interrogado quem ele era, él le dijo a aquellos sacerdotes de los fariseos, ele disse àqueles sacerdotes dos fariseus, eran sacerdotes y escribas, eram sacerdotes e escribas, los que vinieron a él preguntando quién era Juan. os que vieram a ele perguntando quem era João. Juan le dijo João lhes disse quién él era. quem ele era. Ellos le preguntaron, Eles perguntaram: ¿eres tú el profeta? Você é o profeta? Juan les dijo, no. João lhes disse: Não. ¿Eres tú el Elías? Você é Elias? Juan le dijo que no, João lhes disse que não. porque están preguntando Porque estão perguntando si él es Elías, se ele é Elias Tisbita, porque ellos estaban esperando a Elías. porque eles estavam esperando Elias Tisbita. Y le preguntan si él es el Mesías, E el lhe Cristo. perguntam se ele é o Messias, o Cristo. Y Juan dice E João diz que no. que não.
E então lhe perguntam: quem é você? Por que está batizando se você não é o Cristo, nem é o profeta, nem é Elias? Por que você está batizando? Quem é você? João Batista disse: eu sou a voz de um que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. João Batista se identificou com a profecia que falava do precursor da primeira vinda de Cristo. Uma boa identificação. Porque todo profeta não fala de si mesmo, dizendo: eu sou profeta, mas que ele fala o que Deus já falou em sua palavra e se identifica com a profecia que fala desse profeta que viria. E então mostra ao povo que ele é o cumprimento dessa promessa divina. Agora podemos ver como João Batista se identificou com essas profecias que falavam do precursor da primeira vinda de Cristo. Também Jesus Cristo identificou João Batista como a voz de um clamando no deserto e como Elias que tinha que vir. Em São João capítulo 11, verso 10 em adelante, em São João capítulo 11, versículo 10 em diante, Jesus fala de João Batista, dizendo: porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. São Mateus capítulo 11, verso 10 em adelante. São Mateus capítulo 11, versículo 10 em diante. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos maior es que ele. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. Porque todos os profetas e a lei hasta Juan profetizaram hasta Juan. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis de recebê-lo, e se quiserdes dar crédito, ele é aquele Elias que havia de vir. Ele é o Elias que havia de vir. O identifica como o Elias prometido para aquele tempo para preparar o caminho do Senhor. E João Batista se identificou também como a voz de um clamando no deserto. Como disse o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 3 em diante. E agora, vejam vocês como Jesus Cristo identificou João Batista como seu precursor, como o que tinha que vir preparando o caminho.
Por eso Juan el Bautista Por isso, João Batista estuvo preparando al pueblo esteve preparando o povo e dizendo ao povo que después de él que depois dele vendría otro viria varón. outro varão. Después de mí viene un varón, Depois de mim vem um del varão cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu Él los calçado. bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ele os batizará com Espírito Santo e San fogo. Juan São João nos habla nos fala de estas palabras de Juan el Bautista dessas palavras de João Batista y nos enseña e nos ensina que Juan el Bautista que João Batista estaba también esperando al Mesías estava também esperando o Messias y estaba preparando al pueblo e estava preparando o povo para que esperaran al Mesías también. para que esperassem o Messias Eso está en também. el capítulo 1 de San Juan, Isso está no capítulo 1 de São João, versos 25 en adelante, 24 en adelante, versículos 24 em diante, y aún podemos leer un poquito antes de eso. e ainda podemos ler um pouquinho antes disso, Versos 19 en adelante dice: versículos 19 em diante diz: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Confesó Ele y no confessou negó. e não negou. Si no confesó, Confessou: yo no soy el Cristo. Eu não sou o Cristo. Y le preguntaron: Perguntaram-lhe: ¿Qué pues? Então quem és? ¿Eres tú Elías? És tu Elias? Dijo: No soy. Ele disse: Não sou. ¿Eres tú el profeta? És tu o profeta? Y respondió: Respondeu: No. Não. Están preguntándole si es el profeta del cual Moisés dijo: Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Estão perguntando se é o profeta do qual Moisés disse: Profeta como eu os levantará o Senhor seu Deus, a ele ouvireis. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Le dijeron: Finalmente lhe disseram: Pues ¿quién eres? Quem és? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos ¿Qué enviaram. dices de ti mismo? Que dizes de ti mesmo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Y Senhor. los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados Y le preguntaron y le dijeron: perguntaram-lhe: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Juan les respondió diciendo: João respondeu: Yo la verdad te bautizo con agua, Eu batizo com água, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este es el que viene después de mí, Este é aquele que vem após mim, el que es antes de mí, que foi antes de del mim, cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este es aquel del quien yo dije: Después de mí viene un varón,
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. ¿Hicieron bien en dejar a Juan y seguir a Jesús? Fizeram bem em deixar João e seguir a Jesus? Claro que sí. Claro que sim. Porque Juan vino Porque João veio precursando a primeira vinda de Cristo y diciéndole al e pueblo dizendo ao que povo después de él que depois dele viria um varão, o qual os batizaria com Espírito Santo e fogo. y las personas que E iban as a ser pessoas bautizadas con que Espíritu seriam Santo y fuego batizados com Espírito Santo e fogo serían las que seguirían a ese hombre seriam as que al seguiriam cual este Juan le homem, preparó el camino. ao qual João preparou o caminho. Los que se quedaron con Juan, Os que ficaram com João, vean ustedes, vejam vocês, se quedaron con el hombre que dijo, ficaram com o homem que disse, hablando de Jesús, falando de Jesus e falando de si mesmo. cuando vinieron a Juan a decirle: Quando vier a João dizer: mira aquel del cual tú diste olha, testimonio, aquele do qual você deu testemunho, ahora bautiza más personas que tú agora batiza mais y le pessoas siguen que más você personas que ti. e lhe seguem mais pessoas que a Y ti. Juan dice: E João disse, a él le conviene crecer. e João disse, a ele convém crescer e a mim convém minguar. Los que se quedaron con Juan se quedaron Os que ficaram com João com el que ficaram estaria menguando, com o que estaria minguando, diminuindo, o qual solamente los bautizaría en somente agua, os batizaria em água, pero los que siguieron a mas Jesús os que seguiram a Jesus se fueron con el que seguiría creciendo foram com o que seguiria y su crescendo. ministerio seguiría E creciendo seu ministério seguiria crescendo, continuaria crescendo, e chegaria um tempo em que batizaria com Espírito Santo e fogo a sus seguidores. os seus a los seguidores, creyentes os en él. crentes nele. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? O que aconteceu com os discípulos de João depois que João Batista morreu Y murió Jesucristo. e Jesus Cristo morreu? Juan el Bautista, João Batista, vean ustedes, vejam vocês, desapareció de la escena desapareceu de cena y muchos años después, e muitos anos depois, cuando ya Saulo de Tarso quando Saulo de estaba Tarso convertido a Cristo já estava convertido a Cristo y era un predicador, un e apóstol era um pregador, um apóstolo y profeta e profeta y maestro también e mestre também y pastor también. e pastor En também. él se operaron todos esos ministerios. Nele foram operados todos estes Y ahora ministérios en una ocasión en Éfeso, e agora numa ocasião em Éfeso, en el capítulo 19 no del libro de capítulo los Hechos, 19 do livro de Atos, vean lo que aconteció. vejam o que Aconteció aconteceu. que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
enquanto Apolo estava em Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos. les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Y ellos le dijeron: Responderam ni siquiera eles. hemos oído si hay Espíritu Santo. Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? Ellos dijeron: en el Responderam: bautismo de Juan. No batismo de João. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus o Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam que los vocês seguidores de Juan que os seguidores de no habían João recibido el Espíritu não Santo. tinham recebido o Los Espírito seguidores de Santo. Jesús Os seguidores estavam de recebendo o Jesus Espírito Santo. sim estavam recebendo o Porque a Espírito promessa da Santo, vinda do Espírito porque a Santo promessa da vinda do Espírito para os Santo seguidores de era Cristo, para os seguidores não de para os Cristo, seguidores de João. não para os seguidores Para os de seguidores de João. João, Para os seria seguidores até de o João bautismo em seria água, até o batismo em água que João estava efetuando. Pero Juan enseñó Mas João ensinou que crescem no que viria depois dele. los que no creyeron en el Os que que vino- não en el que vino creram después de Juan, no que veio depois de João se quedaron ficaram sem o novo nascimento. porque para recibir el nuevo nacimiento Porque para receber o novo nascimento é necessário crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim se opera o novo nascimento no indivíduo. E assim nasce no reino de Deus. y ahora E agora, vean como por 2000 años vejam como por 2000 anos, aproximadamente aproximadamente, se ha estado llevando a cabo se esteve la realizando dispensación de la a gracia dispensação da graça, en donde se ha estado efectuando onde se esteve efetuando el llamado o chamado dos filhos e filhas de Deus, como prometió Jesucristo, como Jesus Cristo prometeu em São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 14 al versículo 16, 14 ao donde 16, dijo: onde Yo disse: soy el buen pastor Eu sou o bom y pastor, conozco mis ovejas, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me así conhecem. como yo conozco, así como el Padre me conoce Assim como o Pai me conhece, y yo conozco al Padre, também eu conheço o Pai pongo mi vida por las e ovejas. dou a minha vida pelas También ovelhas. tengo otras ovejas que no Ainda, son de este redil, ainda tem outras ovelhas que não são deste aquellas aprisco. también debo traer. A mim me convém agregá-las E ouvirão também. minha voz. Elas também E haverá ouvirão a minha rebanho voz, e haverá um rebanho e um pastor. En este diagrama de la iglesia del Señor Jesucristo, Neste diagrama da Igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia y los mensajeros de cada una de estas etapas, e os mensageiros de cada uma dessas etapas. cada una de estas etapas, Cada uma destas etapas entre os gentios se cumpriu em certo território. La primera edad se cumplió A en primeira Asia era se cumpriu na Ásia Menor, seu mensageiro foi São Paulo. A segunda era se cumpriu na França e o seu mensageiro foi Irineu. A terceira era se cumpriu na França e na Hungria e o seu mensageiro foi Martim. A quarta era se cumpriu na Irlanda e Escócia e o seu mensageiro foi Colombo. A quinta era se cumpriu na Alemanha e o seu mensageiro foi Lutero. A sexta era se cumpriu na Inglaterra e o seu mensageiro foi John Wesley. A sétima era se cumpriu na América do Norte e o seu mensageiro foi o reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda de Cristo, enviado por Jesus Cristo com o espírito e virtude de Elias para este tempo final. E agora, depois que se cumpriram estas etapas em diferentes territórios, onde Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro,
chamando e juntando os seus escolhidos de cada era, Cristo como o bom pastor, chamando as suas ovelhas, mas por meio de quem? Por meio de cada anjo mensageiro, fez o chamado às suas ovelhas de cada era. E para este tempo final, como estará chamando as suas ovelhas, seus últimos escolhidos, dos quais diz: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Por meio de 7 anjos, chamou nas 7 eras da igreja gentia os seus escolhidos, e para o dia final, por meio dos seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, que são as 2 oliveiras, e estará chamando e juntando os seus escolhidos do último dia. E assim, como por meio da mensagem do Evangelho da Graça, sendo pregado por cada anjo mensageiro das 7 eras, foram chamados e juntados os escolhidos de Deus com essa mensagem do Evangelho da Graça, revelou ao povo o mistério da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, lá na cruz do Calvário. Mostrando o território onde se cumpriu sua vinda e a obra que Cristo realizou em sua primeira vinda. Vejam como a mensagem do Evangelho da Graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo. E o que é a primeira vinda de Cristo? É a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em carne humana. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, velado em carne humana naquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Vejam a simplicidade de Deus. Deus manifestado em simplicidade. O Deus Todo-Poderoso manifestado em forma simples. Em um operário da construção. Quem se iba a imaginar que o cumprimento da primeira venida de Cristo seria assim? Quem iria imaginar que o cumprimento da primeira vinda de Cristo seria assim? Não puderam imaginar. Pensaram que seria um homem mais polido, de nível social e econômico mais alto, de um nível social e econômico mais alto, com grandes títulos universitários. Mas vejam vocês, o título que tinha era o de carpinteiro. E em seguida lhe deram o título de Rabi, que significa mestre. Mas Deus, vejam vocês, lhe deu o título de Filho de Deus. E agora podemos ver que o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi o cumprimento da vinda do anjo do pacto, da vinda do Verbo encarnado em um homem nascido na terra de Israel. O povo hebreu sabia que o Messias seria um profeta, mas esperavam que fosse um homem importante. E era um simples carpinteiro de Nazaré. O povo hebreu está esperando a vinda do Messias neste tempo. E eles dizem que será um profeta. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo também está esperando a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor é o 7º selo. A abertura do 7º selo é a vinda do Senhor. Por isso, quando o 7º selo foi aberto no céu, no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, houve silêncio no céu como por meia hora.
para que assim no fuera interrumpido el programa de la segunda venida de Cristo não fosse interrompido o programa da segunda vinda de Cristo en su cumplimiento aquí en la tierra. em seu cumprimento aqui na terra. Algunas personas, Algumas pessoas, cuando esperan un evento como este, quando esperam um evento como este, quieren verlo todo querem vê-lo en el mismo minuto. tudo no mesmo minuto. Así sucedió Assim aconteceu con la primera venida com a de Cristo. primeira vinda de Cristo. Ellos esperaban Eles esperavam ver a primeira vinda de Cristo ya já en medio del pueblo no hebreo, meio do povo hebreu, como el Mesías prometido, como o Messias prometido y ya efectuando e já efetuando todo lo que él tenía que hacer. tudo o que ele tinha que fazer. Pero un programa Mas divino um programa divino tiene sus tem diferentes etapas suas diferentes y etapas toma cierto tiempo. e leva certo llevar esse a tempo cabo. para ser realizado. Ellos sabían que sería un profeta. Eles sabiam que seria um profeta Y ellos sabían e eles que a la sabiam mitad de la semana que na metade da semana el Mesías estaría o en la Messias tierra estaria na terra y su vida e le sería sua quitada. vida seria tirada. A la mitad de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Na metade da semana número 70 da profecia de Daniel. Pero para poder Mas para poder chegar a essa semana número 70, tenía que nacer en la tierra tinha que nascer na terra y tenía que cumplir la promesa e tinha que cumprir a promessa del niño que la Virgen daría a luz. do menino que a Virgem daria à luz. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, cómo la venida del Mesías como a vinda do Messias sería cumplida seria cumprida y estaría en la tierra e estaria na terra unos cuantos años uns quantos anos desde que nacería desde que hasta que cumpliría nasceria su obra en la cruz del Calvario, até que cumprisse sua obra na cruz do su obra de Calvário, redención, sua obra de como redenção Cordeiro de Deus, como Cordeiro de para Deus, lo cual él para o qual ele veio. Pero el pueblo hebreo Mas o povo tuvo hebreu el Mesías teve o Messias na terra por 33 por años. 33 anos. ¿Cuánto tiempo Quanto tempo tomará levará el cumplimiento de la o segunda venida de cumprimento Cristo da segunda vinda de Cristo, desde que comience desde que comece hasta que concluya su labor? até que conclua seu trabalho de reclamação? Cuando todos estemos transformados Quando todos estivermos transformados y los muertos en Cristo e os resucitados, mortos em Cristo ressuscitados, entonces podremos contar los años. então poderemos contar os anos. Muchas personas Muitas pessoas Esperam esperam que um evento como este que um evento como este ocurra ocorra en un minuto em um minuto y ahí termine e aí todo, termine tudo. y todos queden transformados y los muertos E queden todos resucitados. fiquem transformados e os mortos fiquem ressuscitados, mas vejam vocês, La promesa a es promessa é que el Hijo del que o Hombre Filho do Homem enviaria sus enviaria seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria seus escolhidos. ángeles. También la promesa es Também a promessa é que o sétimo selo será aberto à Igreja de Jesus Cristo. y será abierto E el séptimo será sello aberto o sétimo selo por el cumplimiento, pelo cumprimento da vinda do Senhor. Ou seja, que el Señor que o Senhor, no cumprimento da sua vinda, estará nos revelando todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. E as coisas que não puderam ser reveladas à Igreja de Jesus Cristo pelo reverendo William Branham serão reveladas neste tempo final. Ele disse que o sétimo selo não estava revelado em seu tempo, mas que seria revelado mais adiante. E o sétimo selo é a vinda do Senhor. E ele disse que o sétimo selo será revelado pelas 7 vozes de Apocalipse capítulo 10. São os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, os que revelam este mistério do sétimo selo. E o que são os 7 trovões? A Escritura nos diz, em Apocalipse capítulo 10, o que são os 7 trovões.
diz: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. E vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Con el arco iris sobre su cabeza. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol. Sus pies como columnas de fuego. E os seus pés como colunas de fogo. Tenía en su mano un librito abierto. E tinha na mão um livrinho aberto. Y puso su pie derecho sobre el mar. Pôs o seu pé direito sobre o mar. Y el izquierdo sobre la tierra. E o esquerdo sobre a terra. Clamó a gran voz E como clamou, ruge un león. e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Y cuando hubo clamado, Tendo clamado, 7 truenos emitieron su os voz. 7 trovões fizeram soar as suas ¿Qué son vozes. los 7 truenos? O que são os 7 La trovões? voz de Jesucristo. A voz de Em sua Jesus venida. Cristo na sua vinda. Por eso él Por isso, precursor da o segunda vinda de precursor Cristo da segunda vinda de Cristo nos diz diz que los 7 truenos que os 7 trovões abrirán este misterio. abrirão este mistério. Porque el misterio del séptimo sello Porque o mistério do sétimo selo está revelado, está revelado está contenido e está contido en los 7 nos truenos. 7 trovões. Ahora, Agora, sabiendo que sabendo los 7 truenos que os 7 trovões contienen ese misterio, contêm este mistério, y a Juan el apóstol e a João, apóstolo, le fue prohibido escribir foi lo que los proibido truenos hablaron. escrever o que os trovões falaram. Si Juan escribía lo que los truenos hablaron, Se João escrevesse o que os trovões falaram, hubiera escrito el misterio del séptimo sello teria escrito o mistério do sétimo los selo símbolos correspondientes. nos símbolos correspondentes. Pero ese misterio Mas este mistério sería revelado a la iglesia de Jesucristo. seria revelado à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Ahora vamos a ver Agora vamos ver lo que nos dice o el que precursor de la nos segunda diz venida o de precursor da segunda vinda de Cristo Cristo con relación com relação a este séptimo sello a este sétimo selo y su apertura. e sua Página abertura. 481 Página 481 dice así en el último diz párrafo. assim no último parágrafo. Ahora noten que la apertura de este sello también es en un misterio triple. Agora notem que a abertura do sétimo selo também é em um mistério triplo. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Disse-lhes que é o mistério dos Los 7 7 trovões. truenos en el cielo abrirán este misterio. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo el misterio del séptimo sello como o mistério do sétimo selo será abierto a la iglesia de será Jesucristo. aberta à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Es por medio de los 7 truenos É por meio dos 7 trovões, y los 7 truenos e os 7 trovões son la voz de Cristo. são a voz de Cristo. Tiene Cristo Cristo que venir tem que vir manifestado en este tiempo manifestado neste tempo final, final, hablando falando à sua y él igreja. hablando a su iglesia E en ele este tiempo falando final, à sua igreja neste tempo final es la voz de Cristo é a voz de Cristo clamando como cuando un león clamando como quando um leão ruge ruge, y 7 truenos e emitiendo 7 sus trovões voces. emitindo suas vozes. También en la página 482 y 483 Também na página 482 e 483 nos diz, vemos, pues que es un misterio por completo pois, que é um mistério por completo y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. e a hora ainda não chegou para que se revelasse este mistério. Hemos llegado hasta aquí Chegamos até y aqui lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando e aparezca o Jesús demais nos será nuevamente dado ali sobre a no tierra tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a para terra llevar a su novia. para levar a sua noiva. ¿Para qué él viene? Para o que ele Para vem? levar essa sua Para noiva, levar a sua para a noiva ceia da para a boda do ceia das Cordeiro. bodas do Cordeiro. Y él viene E ele vem hablando a su iglesia falando à sua igreja com essa grande voz, como quando ruge um leão y 7 e truenos 7 trovões emiten sus emitem voces. suas vozes. Los 7 truenos Os 7 trovões son la voz de Cristo. são a voz de Cristo Hablándonos como leão. nos falando como Porque leão. dice Por isso diz Que cuando hubo clamado, que quando clamou, 7 truenos emitieron sus 7 voces. trovões emitiram E como suas ele vozes. clamou? E como ele clamou? Como cuando ruge Como un león. quando ruge um leão. Porque viene como el Porque león de vem la tribu como de leão Judá. da tribo de Judá. Así lo ha presentado Assim
o apresentou o precursor da segunda vinda de Cristo, como João Batista apresentou a Jesus, vindo como o Cordeiro de Deus. Agora, a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá, e vem clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, que vem falando à sua igreja o mistério da sua vinda, o mistério do 7º selo. E com esse mistério, sendo revelado à sua igreja, estará chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final. Essa é a grande voz de trombeta também. É a voz de Cristo que João escutou em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11. Como uma grande voz de trombeta falando com ele no último dia, ou dia do Senhor. Diz assim: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o 7º milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E agora, para o último dia, ou o 7º milênio, que é o dia do Senhor, Cristo estará falando no meio da sua igreja como o leão da tribo de Judá, e 7 trovões estarão emitindo suas vozes, o mesmo que falou nas diferentes eras, por meio dos mensageiros de cada uma dessas eras. Mas nessas eras, ele estava manifestado como Cordeiro, porque sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus. Mas para o tempo final, ele mudará de Cordeiro a Leão, e de sacerdote a juiz de toda a terra. Agora, vejamos este mistério do 7º selo. Porque sem conhecer este mistério do 7º selo, não podemos ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Porque para isso é necessário ter a fé para ser transformados e raptados. É necessário ter a fé de rapto. E onde vamos encontrar a fé de rapto? Ou fé de translação? O precursor da segunda vinda de Cristo disse na página 128 do livro dos selos: os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. O que é que mostra e dá a fé para o rapto à igreja? Os trovões, que é a voz de Cristo no último dia, no meio da sua igreja. Já fora das 7 eras da igreja gentia, ele já estará no último dia, na era da pedra angular. Por isso, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz: sobe aqui. Aonde? A era da pedra angular. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, depois das que já aconteceram nessas 7 eras da igreja gentia. E agora, por meio de quem Cristo estará falando no último dia, porque os 7 anjos mensageiros, através dos quais ele falou, nas 7 eras da igreja gentia, já se foram, já terminaram seus ministérios e seus corpos mortais, já morreram. E agora, o que temos para a igreja de Jesus Cristo, da parte de Cristo, para poder escutar sua voz neste tempo final, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer,
e assim estar escutando essa voz de Cristo clamando, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes? Como podemos escutar a voz de Cristo, os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Senhor? Vamos ver na própria Bíblia por meio de quem estaremos escutando todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais Cristo disse que nos revelaria. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: por meio de quem obteremos o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? O seu anjo mensageiro, assim como enviou um anjo mensageiro a cada era da igreja gentia durante as 7 etapas da igreja gentia. E agora, para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, este profeta que deu a João o apóstolo esta revelação do Apocalipse. E por meio desse profeta mensageiro, Jesus Cristo, o bom pastor, estará falando com essa grande voz como de trombeta e estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E estará escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Estaremos escutando os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando neste tempo final, e 7 trovões emitindo suas vozes e nos revelando o mistério da sua vinda, o mistério da sua vinda na era da pedra angular e a era da pedra angular e a sua igreja. E agora vejamos um mistério correspondente a este tempo final. Cada era teve seu território, onde se cumpriu, e teve seu mensageiro, e teve sua mensagem, e teve o povo que recebeu o Cristo manifestado no anjo mensageiro de cada era. Recebeu sua voz, escutou sua voz, porque Cristo disse: e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse aprisco composto pelos crentes em Cristo, escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E para este tempo final, vimos que estará falando por meio do seu anjo mensageiro e estará nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Já nestas 7 eras, não pode falar neste tempo final, porque ele já falou nestas eras por meio dos seus 7 mensageiros e já se foram. E agora, somente resta a era da pedra angular. E nos resta um só mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta dispensacional, que ele prometeu enviar para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E agora, a quem Jesus Cristo disse que enviaria? Ao seu anjo mensageiro, por meio de quem serão reveladas todas estas coisas que em breve devem acontecer, por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Por meio desse anjo, Jesus Cristo estará manifestado e estará falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer.
Isso será na era da pedra angular, onde se entrelaça uma nova dispensação. A dispensação do reino se entrelaça com a dispensação da graça. E a mensagem do evangelho do reino se entrelaça com a mensagem da dispensação da graça. E o tempo de juízo se entrelaça com o tempo de misericórdia. E Cristo, como leão da tribo de Judá, se entrelaça com o Cordeiro de Deus, ou seja, que Jesus Cristo, nessa manifestação final através do seu anjo mensageiro, começa se manifestando como Cordeiro de Deus e depois mudará para leão da tribo de Judá. E agora, por isso é que também a mensagem da graça encontramos que é pregada pelo anjo de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará manifestado em misericórdia. Mas depois, a mensagem do juízo divino estará sendo dada e estará sendo cumprida neste planeta Terra. A porta da graça e misericórdia, que é Cristo, em sua primeira vinda, se fechará e já não haverá mais entrada à dispensação da graça e já não haverá mais oportunidade para a salvação. Recordam a parábola das 10 virgens? Diz que chegou o momento em que se ouviu um clamor: eis que o esposo vem, saí a receber. E se levantaram todas as virgens, e as que tinham azeites na sua lâmpada, acenderam as suas lâmpadas, acenderam suas lâmpadas, e saíram para receber o esposo. E as que não tinham azeite nas suas vasilhas, as suas lâmpadas, quando as acenderam, ao acender suas lâmpadas, estavam fumegando, porque não tinha azeite, e em suas vasilhas encontramos que não havia azeite. E sem azeite, as lâmpadas não podem produzir luz. Portanto, as suas lâmpadas estavam fumegando. E disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram: vão vocês aos que vendem e comprem para vocês, para que não nos falte a nós e a vocês. E enquanto elas iam, o que aconteceu? Diz assim: e enquanto elas iam comprar, capítulo 25, versículo 10 em diante de São Mateus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois que entraram as virgens prudentes, se fechou a porta. E depois vieram as outras virgens. Depois vieram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: de cierto digo que não os conozco. Em verdade vos digo que não vos conheço. Velad, pues, porque não sabeis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A vinda do Filho do Homem
está prometida con sus e ángeles. está prometida com seus Porque anjos, el Hijo del Hombre vendrá porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículo 27. E no Monte da Transfiguração, Cristo mostrou nessa visão a vinda do Filho do Homem com os seus anjos vindo em seu reino. Por isso apareceram Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, que vêm com a grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. E agora a vinda do Filho do Homem é a vinda do esposo, para levar sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Este mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos é o maior mistério dos céus e da terra. E é um mistério que estava fechado ou selado, e estava somente na mente de Deus, mas seria revelado à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Este mistério é tão grande que quando foi aberto no sétimo selo, no céu, houve silêncio no céu como por meia hora. O que é esse mistério do sétimo selo? Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, hablando acerca desta nuvem misteriosa que apareceu em fevereiro 28 de 1963. Falando com relação a esta nuvem misteriosa que apareceu em 28 de fevereiro de 1963 sobre os céus do Arizona, a uma altura de 27 milhas, a uma altura de 27 milhas e 30 milhas de ancho, e 30 milhas de largura. Para a ciência, é um mistério esta nuvem. Mas o precursor da segunda vinda de Cristo disse que esta nuvem foi formada por anjos que vieram, e um deles o arrebatou e o colocou também ali, ao precursor da segunda vinda de Cristo. Aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E também há um mensageiro, um anjo, que é diferente dos demais anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Se virarmos esta foto para a direita, veremos que forma o rosto do Senhor. Aqui temos os 7 anjos das 7 eras formando a barba do Senhor, e aqui temos o anjo que era diferente dos demais, formando o cabelo branco do Senhor. Agora, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre estes anjos formando essa nuvem? Página 469 em espanhol do livro dos selos diz assim: E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Pareceu-me muito diferente, distinto dos demais. Está falando deste que está aqui. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um arriba. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava a meu lado, contando desde a esquerda hacia a direita, e o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Quem foi que levantou nosso irmão Branham e o colocou nessa nuvem? Esse anjo que era diferente dos demais. Foi colocado nessa nuvem
também em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico. Todos estão aqui em seus corpos teofânicos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e este anjo que era diferente dos demais. Agora, quem é esse anjo? Diz, agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Esse anjo é o que tem o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Os anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, dessas 7 eras, tiveram que vir manifestados em carne humana para ter seu ministério na era em que Deus os enviou. E agora, para essa era, a era da pedra angular, não temos a nenhum destes 7 anjos, porque já se foram. Mas nesta nuvem está representada a Igreja de Jesus Cristo. E nesta nuvem estão os 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia, e há outro anjo diferente dos demais. Esse outro anjo tem que vir manifestado em carne humana na era da pedra angular, no cumprimento do 7º selo, na abertura do 7º selo, quanto ao seu cumprimento, e nos revelar sua vinda em carne humana neste tempo final. É a vinda desse anjo diferente dos demais. O mistério contido no 7º selo, que os 7 trovões revelariam à sua igreja neste tempo final. Esse anjo está prometido para vir no tempo final, com sua vinda em carne humana, o mistério do 7º selo, que é o mistério da sua vinda, será revelado à sua igreja neste tempo final, porque ele estará no meio da sua igreja manifestado com essa grande voz de trombeta nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele estará manifestado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Esse será o instrumento, o anjo assinalado para a era da pedra angular, no qual estará o anjo que tem o 7º selo, no qual Cristo estará manifestado em carne humana neste tempo final, nos falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E isso será a vinda da palavra, do verbo manifestado em carne humana. Esse anjo que era diferente dos demais é o verbo para ser manifestado na terra. E agora, o que disse o precursor sobre a vinda do Senhor, sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Na página 277 do Livro dos Selos em espanhol diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo. É esse anjo que era diferente dos demais. E agora, como virá neste tempo final? Na página 256 deste mesmo livro dos selos em espanhol, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada em um homem.
Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda do Espírito Santo velado e revelado em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o mensageiro da era da pedra angular e é o mensageiro da dispensação do reino. E ele vem com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da vinda de Cristo. Para este tempo final, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, gira ao redor do anjo, que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o sétimo selo. Por isso, na mensagem do Evangelho do Reino, encontraremos que tudo gira ao redor da vinda deste anjo que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o sétimo selo para ser manifestado na terra em carne humana, em um homem deste tempo final. Isso é a vinda do Verbo, da palavra em carne humana para este tempo final. E lhes repito o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Olhem o que ele estava precursando. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, página 1 e 2, disse o reverendo William Branham da seguinte maneira, e vamos ver o que ele disse. E está citando, fazendo referência ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Neste livro de citações, encontramos esse extrato dessa mensagem. Diz assim: agora eu estava ficando velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Recordem que em cada ocasião em que Deus enviou um mensageiro para cada era, Deus trouxe um avivamento por meio do ministério que manifestou através desse mensageiro. E agora haverá outro avivamento? Para que haja outro avivamento, tem que haver outro mensageiro com uma mensagem onde Cristo estiver manifestado, falando ao seu povo. E tem que haver uma era. Essa é a era da pedra angular. E tem que haver um território onde se cumpra essa era. E agora? Será no Oriente? Ou será na Europa? Onde será o avivamento da Igreja de Jesus Cristo do último dia? Diz. E tão somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. De onde? Do oeste. E o oeste, que é o ocidente, para o qual Jesus Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra onde? No Ocidente. O Ocidente é o continente que tem a promessa da manifestação do Filho do Homem para o último dia, resplandecendo como um relâmpago. Assim como o povo hebreu teve a promessa e cumprimento da primeira vinda de Cristo. Tem que haver um território sempre onde se cumpra a promessa de Deus. Diz, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto quanto estiverem preparados. Vêm vocês? É uma promessa.
Se é uma promessa, estar en la Biblia. tem que estar na Esse Bíblia. jinete, Este cavaleiro caballo blanco, deste cavalo branco está na Bíblia. está na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 19. Es el jinete É o cavaleiro que viene en el día que postrero, vem no último dia, o qual é Cristo, y es e é a palavra encarnada em um homem deste tempo final. y ese hombre E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. É um profeta, porque a palavra vem aos profetas de Deus. y la revelación E a revelação do sétimo selo tiene que venir tem que vir a um profeta, e por meio de um profeta ser dada ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Porque toda revelação tem que vir a um profeta e tem que ser dada através de um profeta. y ahora E agora podemos ver el misterio o mistério deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Cristo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem, em um profeta deste tempo final. O profeta da era da pedra angular e dispensação do reino, com a mensagem do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo que vem dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. pero ese ángel Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará Jesus Cristo velado y revelado, e revelado, hablándonos nos falando, por meio dele, todas estas coisas que em breve devem acontecer. E não somente isso, mas também estarão os ministérios de Moisés e de Elias, os ministérios das duas oliveiras, e estarão manifestados neste anjo do Senhor Jesus Cristo, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Portanto, os ministérios de Moisés, por segunda vez, de Elias, por quinta vez, e de Jesus, por segunda vez, estarão manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos que Elias, em sua quarta manifestação, disse: percorreremos este caminho outra vez. Se a percorre outra vez, é a quinta vez. E a quinta vez que Elias percorre o caminho ministerial, o percorre acompanhado com esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Capítulo 19, que é a vinda da palavra em carne humana. Onde estiver a palavra em carne humana, velada e revelada, aí estará também Elias em sua quinta manifestação. E aí também estará Moisés em sua segunda manifestação. Aí estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Porque a vinda do Filho do Homem para o último dia é com os seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, aí estará Moisés e Elias também. E agora, o que é Moisés e Elias, as duas oliveiras, para serem manifestados no último dia? Vamos ver o que será o quinto Elias. Recordem que o ministério de Elias teria 5 manifestações. 5 vezes seria manifestado o ministério de Elias. Em Elias Tisbita, a primeira ocasião, a segunda ocasião em Eliseu, a terceira ocasião em João Batista, a quarta ocasião no reverendo William Branham, e a quinta ocasião, vamos ver, será Elias Tisbita, o que virá literalmente? Ou será outro homem no qual estará esse ministério? O precursor da segunda vinda de Cristo, porquanto ele veio precursando a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, porquanto o Filho do Homem vem com seus anjos, pois tinha que falar da vinda de Jesus, da vinda de Elias e da vinda de Moisés, porque está precursando a segunda vinda de Cristo. E sua vinda é com seus anjos.
E agora leiamos na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, onde fizeram a pergunta número 11, que diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. O que será a vinda do quinto Elias? Ele é um homem ungido com esse espírito que esteve em Elias Tisbita. E para um homem aparecer com esse espírito ministerial, tem que estar o Espírito de Cristo nesse homem, porque Cristo é o que tem ministérios. E Jesus Cristo em Espírito Santo é quem opera esses ministérios nas pessoas que Ele os coloca. Quem estava em nosso irmão Branham? Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado. E operou o ministério de quem? E operou o ministério de quem? De Elias pela quarta vez. E para este tempo final, Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E as coisas que Cristo disse que revelaria à sua igreja, agora as revela através do seu anjo mensageiro, porque em seu anjo mensageiro vem Cristo manifestado em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Nesse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo estarão os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias. Por isso João apóstolo quis adorar o anjo de Jesus Cristo, mas o anjo lhe disse que não fizesse. Esse anjo não é Moisés. Esse anjo tampouco é Elias. Esse anjo tampouco é Jesus. Mas nele estarão estes três grandes ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, porque nele estará Jesus Cristo em Espírito Santo, o Verbo, a palavra, em carne humana, em seu anjo mensageiro, manifestado, operando estes ministérios e revelando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando sua vinda, com os seus anjos neste tempo final, e nos mostrando assim o mistério do sétimo selo, que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, o qual, para este tempo final, viria em carne humana, vestido de carne humana, em um homem deste tempo final, onde operaria estes três grandes ministérios. Esse é o mistério do sétimo selo, o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 272 nos disse do livro dos selos: El domingo pasado, hace una semana hoy, quando estava predicando sobre sed humildes. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava dizendo, do que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde? Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Como virá o sétimo selo? Como João Batista.
¿Y cómo va a venir como Juan el Bautista? E como virá como João Batista? Pois o precursor da segunda vinda de Cristo veio como João Batista, precursando a segunda vinda de Cristo. E agora como virá? El séptimo sello. O sétimo Como Juan el selo. Bautista. Como João Batista? Juan el Bautista João Batista veio com o espírito e virtude de Elias en su em tercera sua manifestación. terceira manifestação. Y el reverendo E o William reverendo William Branham Branham vino con el espíritu y virtud de Elías veio com o espírito e virtude de Elias en su em cuarta sua manifestación. quarta manifestação. Y el séptimo E sello o sétimo selo viene vem con el com espíritu y o virtud de espírito e Elías virtude de Elias em sua quinta manifestação e com o espírito e virtude de Moisés em sua segunda manifestação e com o espírito e virtude de Jesus em sua segunda manifestação. Por isso vem como João Batista e vem como o nascimento do nosso Senhor Jesus Y Cristo. ahora E agora estuvo la primera venida de Cristo y e también esteve a primeira la de su vinda de precursor Cristo e também a do seu precursor, cumprida no meio do povo hebreu por por uns unos 30 30 años y algo, anos e algo. Porque o programa divino correspondente para aquele tempo tinha que ir em forma progressiva. desde que Cristo Desde que Cristo, fue colocado en el vientre de María, su cuerpo físico, desde que Cristo foi colocado no ventre de Maria, seu corpo Célula sobre físico, célula, célula sobre multiplicando-se. célula, foram se multiplicando. cuando Dios creó allí una célula de Quando vida, Deus criou ali uma célula de vida, y después e de los depois 9 meses, dos 9 meses, nasceu el cuerpo o corpo del niño Jesús. do menino Jesus. Ahora vean, Agora vejam, siguió creciendo, continuou crescendo, nació en Belén de Judea, nasceu em Belém da Judéia, por una temporada a Egipto, foi por uma temporada ao depois foi Egito levado e a depois foi levado Nazaré, para Nazaré, se criou. onde se criou. y cuando tenía E cerca quando de 30 tinha años, cerca de 30 anos, comenzó su ministerio. começou o seu ministério. Y tuvo un ministerio de E 3 teve años um y medio, ministério de 3 anos e meio. y llegó a su final E ese chegou ministerio ao seu final esse ministério, con la crucifixión de Cristo com a crucificação de Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Cumplió el motivo, Cumpriu o motivo da sua primeira vinda, pagar el precio de la redención. pagar o preço da redenção de todos nós. Ahora vean ustedes, tuvo un Agora comienzo, vejam vocês, teve um começo, naciendo en Belén de Judea, nascendo em Belém da Judéia, e teve um final morrendo na cruz do Calvário. el cumplimiento O cumprimento da primeira vinda de Cristo. E isso tomou um lapso de tempo de 33 de años. 33 anos. ¿Cuánto tiempo tomará la segunda venida de Quanto Cristo con sus tempo ángeles? levará a segunda vinda de Cristo com seus anjos? Cuando los muertos en Cristo Quando os resucitan, mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos formos transformados, podremos contar el tiempo poderemos contar o tempo y ver e ver si tomará más tiempo se levará mais del que tomó la tempo primera venida do de que Cristo. levou a primeira vinda de Cristo. Ahora recuerden, Agora recordem que o precursor da segunda vinda de Cristo hizo una fez advertencia uma advertência muy solemne muito solene en esta misma página nesta mesma 472, página 472 y dijo: e disse: noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. El sello del tiempo del fin, O selo do tempo do fim, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Su comienzo será algo secreto según la Biblia. Seu começo será algo secreto, segundo a Bíblia. La primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo foi algo secreto, según la Biblia, segundo a Bíblia, por casi 30 por años. quase 30 anos. Ya casi a los 30 Já años, quase aos 30 anos, comenzó su ministerio, começou seu ministério e começou a revelar su venida. sua vinda. Se identificó Se identificou com as promessas y leyó la messiânicas escritura donde decía: e leu a escritura onde dizia: el Espíritu del Señor o está Espírito sobre do mí, Senhor está sobre por mim, cuanto me ungiu, porque me y ungiu. comenzó a explicar E começou a explicar ou ler todo lo que haría el tudo Mesías o que en o su primera Messias venida. faria na sua primeira vinda. Y luego dijo:
E em seguida disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vejam vocês como deu testemunho do que se estava cumprindo nele. Assim também é para este tempo final. Agora, quanto tempo transcorreria antes deste mistério ser revelado à Igreja de Jesus Cristo? E assim a Igreja conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final, que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado e revelado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Mas esse anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, nem é Elias, nem é Moisés, mas nele estarão manifestados estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado no seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora vimos o mistério do sétimo selo e vimos o tempo de misericórdia e de juízo. E depois que terminar este trabalho, correspondente ao sétimo selo, com a Igreja de Jesus Cristo e os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós os que vivemos formos transformados, o que ocorrerá quando chegar até o último dos escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo. Em seguida, Cristo sairá do trono de intercessão ou assento de misericórdia no céu, e daí em diante não haverá mais misericórdia, a não ser o juízo divino sobre este planeta Terra. Agora podemos ver este entrelace do juízo divino com a misericórdia. Ainda, a misericórdia de Deus está sobre a terra e está sobre a sua igreja. Mas em breve, a misericórdia de Deus será detida para dar lugar ao juízo divino. É sob o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus em seu anjo mensageiro, que a misericórdia de Deus, por última vez, é manifestada. E em seguida, o juízo divino virá sobre este planeta Terra. Leiam em seus lares. No livro do selo, se vocês tiverem, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação aos ministérios de Moisés e Elias. Diz que a misericórdia de Deus foi rejeitada pelas pessoas quando estiveram pregando as duas oliveiras. E em seguida veio o juízo divino e tiveram que encarar o que as duas oliveiras disseram que viria sobre a terra. A misericórdia de Deus está sendo manifestada por última vez, como nos dias de Noé. Mas quando se fechar a porta, em seguida, termina a misericórdia e vem o juízo divino, como aconteceu nos dias de Noé. Quando a porta foi fechada por Deus na arca, em seguida veio o juízo divino, mas já estavam dentro aqueles que iam escapar na arca desse juízo divino. Nesta noite, estivemos vendo este mistério do sétimo selo e o tempo de misericórdia e juízo. Vimos o que é o sétimo selo e vimos também o tempo de misericórdia e juízo. Estamos vivendo onde se estará entrelaçando
o juízo e a misericórdia estejam dentro da casa de Deus. Orem pelos seus familiares, para que também os coloquem dentro da casa de Deus, que é o único lugar seguro, antes que caia o juízo divino sobre este planeta Terra. Antes de cair o juízo divino sobre a Terra, sob os ministérios de Moisés e Elias, haverá uma manifestação grande de poder. Mas para este tempo, já não haverá misericórdia. Para este tempo, o Cordeiro Jesus Cristo já terá deixado o trono de intercessão. As grandes maravilhas e milagres a nível mundial, o Espírito Santo estará fazendo, Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro, depois que tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Quando as pessoas virem essa manifestação, que será quando chegue o aperto para os escolhidos de Deus, já será um tempo em que os escolhidos todos entraram ao corpo místico de Cristo, e nesse tempo a ressurreição dos mortos em Cristo ocorre e a transformação de nós, os que vivemos. Não podemos esperar ver esses milagres e maravilhas a nível mundial sem primeiro ter entrado ao corpo místico de Cristo. Temos que estar dentro, porque para esse tempo já não haverá misericórdia, mas que será o tempo onde o juízo de Deus é estabelecido para cair sobre a terra. Assim que estejam preparados, aproveitando este tempo de misericórdia que há na era da pedra angular. Porque em breve terminará esse tempo e o juízo divino da grande tribulação virá sobre a terra. Estejamos preparados para ser transformados antes de cair o juízo divino sobre este planeta Terra. Estejamos escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos preparando para ser transformados e raptados. O sétimo selo e o tempo de misericórdia e juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós e de todos os nossos familiares também. Que Deus tenha misericórdia da América Latina e do Caribe. Que Deus tenha misericórdia dos latino-americanos e caribenhos. E que possam entrar todos com suas nações ao glorioso reino milenial de Cristo, que os juízos da grande tribulação não afetem tanto ao território latino-americano e caribenho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós na América Latina e no Caribe. E que Deus os abençoe e guarde a todos. E muito obrigado por sua amável atenção e paz em todos. Muito boa noite.